anda a sua vida ultimamente? A sua relação com seus parentes, seus amigos, com o ambiente à sua volta? Como tá a sua vida? Não parece que todos os anos desde 2020 são iguais? Você já pensou em alguém que ninguém mais se lembra? Os rostos nas multidões são todos iguais quando você passa por eles? E as pessoas que você conhece? Elas estão agindo estranho? Sorrindo de um jeito esquisito, te abraçando por tempo demais, falando de momentos que você não se lembra de ter vivido, mas eles insistem que você estava lá? E você, já se olhou no espelho? Tem alguma coisa estranha no seu reflexo? Você notou algo diferente no seu cotidiano, como se alguma coisa tivesse diferente, mas você não sabe exatamente o que é? São essas perguntas que a Black Watch faz ao espectador. Eu tenho certeza que se você navega nessa bolha aí dos analog horrors, você com certeza já se deparou com esse vídeo aqui, com um título bem sugestivo. Este vídeo será deletado em breve. No vídeo fala que seria deletado em 72 horas depois da postagem, mas já tem um mês, né? Então... Os vídeos da série seguem uma linha meio confusa, mas que tem sim uma sequência de acontecimentos que se ligam uns aos outros. Tem alguma coisa de errado com a realidade. Essa é a premissa básica, mas não só dessa série em específica, mas de algumas outras séries também, e eu já vou falar sobre isso. O primeiro vídeo da série da Black Watch, intitulado A Sua Escola Não É Mais Segura, dá uma primeira introdução a essa corporação, uma agência, sei lá, e que eles recrutam agentes para missões que ninguém mais tem coragem de fazer. Eles são uma corporação que trabalha diretamente com a realidade que a gente vive, e eles são em busca de pessoas que conseguiram perceber que tem alguma coisa de errado e que conseguem identificar que nada é real. Se você teve contato com algum dos vídeos deles, você é uma dessas pessoas. É como eu falei, eles se encarregam dessas missões que ninguém tem coragem de cumprir, e é por isso que eles estão sempre em busca de agentes. Os vídeos dão informação o suficiente para deixar o espectador curioso para procurar saber mais. As escolas estão te enganando, você está sendo vigiado e controlado por uma força invisível. E se te interessar, você continua com a missão, chamada de Protocolo Echo, e se não, a mensagem seria simplesmente deletada da sua memória e você continua com a sua vida. Esse canal em específico tem vários vídeos que podem alcançar várias audiências diferentes. Eu citei o primeiro, que está direcionado a estudantes, mas se você não é estudante, mas tem um cachorro, tem um vídeo direcionado a você, por exemplo. E tem o vídeo geral e sem especificações, que atinge a todos os públicos, que foi esse que eu assisti, mas todos falam a mesma coisa: a realidade tá errada e você tá preso num loop temporal desde 2020. Alguma coisa deu errado em 2020, alguns sistemas não conseguiram se atualizar e foram deixados em stand-by. E na nossa linha temporal, que é a linha 07, é apenas uma simulação desde o ano de 2020. Mas na thumb tá falando que é 2019, mas no vídeo é 2020. A única certeza é, o ano de 2025 não existe. A Black Watch diz que a nossa realidade atual não passa de uma simulação, mas que a simulação não é programada em código de computador, e sim em crença e obediência. Complacência, né? Se as pessoas acreditam que estão no ano de 2025, então elas estão no ano de 2025. Mas toda crença tem limite. A fé não é ilimitada. E a nossa capacidade de nos lembrar do passado e de coisas que ninguém mais parece lembrar fazem com que a nossa crença na simulação perca força. E é por isso que essas falhas acontecem. As pessoas ao seu redor só são reais porque você acredita que elas são reais. Mas se você começa a duvidar disso, elas deixam de ser outras pessoas e passam a ser parte da simulação. Elas não estão mais convivendo com você, elas estão estudando você, colhendo dados sobre você. E para que consigam fazer você continuar acreditando na simulação. E eles fazem isso apagando sua memória e te iludindo para que você não lute contra, não desconfie da verdade. Se você não acredita que aquelas pessoas são sua família, elas não podem te substituir por outro NPC, é uma coisa meio síndrome de Capgras. Enfim, a Black Watch estaria recrutando pessoas para esse tal protocolo Echo com a intenção de investigar essas falhas na realidade porque o futuro da humanidade tem risco. Mas em risco de quê? Qual é a ameaça? Quem é o vilão da história? Não sei, mas eles confirmam que a gente não pode confiar na tecnologia. Então, caso você tenha alguma desconfiança ou qualquer memória de eventos que ninguém mais parece lembrar, anota num papel, porque não tem como apagarem da simulação se não tiver ligado a alguma coisa eletrônica. Existem outras formas de conhecer quem é parte da simulação também. Se você tem animais de estimação, esses animais vão evitar essas pessoas simuladas, não vão baixar a guarda perto delas ou dormir perto delas. Cachorros podem começar a latir pro nada, e se seu gato ficar encarando a parede é porque ele provavelmente encontrou alguma rachadura na realidade. É isso que eles usam para explicar por que você tem se sentido tão estranho desde 2020. Não é estresse, ansiedade, burnout ou vício em telas, igual todo mundo fala. É porque você percebeu que tem alguma coisa de errado com a realidade.
porque você é uma das pessoas que não receberam o update da simulação. E foi isso que eu achei interessante naquele primeiro vídeo lá que eu vi. Além desses sinais que são interpretados de forma errada, eles são consequência da simulação. Ok, entendi. Outras falhas na realidade podem ser identificadas em espelhos, por exemplo. Se o seu reflexo não te segue quando você sai da frente do espelho, isso é um sinal. Cachorros também emitem sinais, tipo, se o seu cachorro, caso você tenha um, começar a te encarar e você chamar por ele e ele sorrir pra você, é porque ele tá coletando seus dados e enviando pra simulação. O Eman acabou de falar que cachorros são aliados. E também não falou que a realidade era pautada em crença e não código. Então por que o cachorro tá mandando código se não tem código na simulação? Jesus. Além da clara inspiração em Matrix, essa pira de estar vivendo numa simulação, você está sendo enganado, o enigma da caverna, não sei mais o que. Existem várias inconsistências na história, mas sabe o que é engraçado? Tem vários outros canais com conteúdo bem parecido. Não, parecido não, idêntico. Os vídeos são todos iguais. Eu usei o exemplo da Blackwatch porque foi o primeiro com o qual eu tive contato, mas tem dezenas de canais iguais a esse, com vídeos iguais a esse, falando exatamente a mesma coisa. E isso me leva à conclusão, e eu já vi outras pessoas falando isso também, que esses vídeos são possivelmente produto de inteligência artificial, tanto por serem extremamente iguais quanto pela quantidade absurda de vezes que eles se contradizem na própria linha do tempo. Eu já tinha visto alguns criadores de conteúdo falarem que era só questão de tempo até que content farms de analog horror começassem a aparecer. Tá, mas o que é isso? Content farms ou fazendas de conteúdo são redes de criação de conteúdo, geralmente vários canais gerenciados pela mesma entidade que produzem vídeos idênticos em larga escala e postam em vários canais de rede com a intenção de viralizar e atrair mais visualizações, ou como as crianças estão chamando hoje em dia, farmar views. Pensa em 5-Minute Crafts, por exemplo. Já teve um caso bem recente de uma pessoa que criou um analog horror com inteligência artificial, que era aquele lá do anjo, então era só questão de tempo até que outras pessoas começassem a fazer o mesmo. É uma coisa que várias pessoas já falaram, a cena do analog horror tá muito saturada, e as histórias estão ficando cada vez mais iguais, tão iguais que agora tem Content Farm criando analog horror. Não sei se pra ganho monetário, porque esses vídeos são curtinhos e precisa ter no mínimo 8 minutos pra você monetizar um vídeo normal, mas eles também são longos demais pra monetizar como shorts, então qual que é o ponto? E eu também não sei como funciona a monetização de um analog horror, tipo, é um conteúdo rentável pro criador? Não sei. Mas sabe qual que é a parte mais triste pra mim? É que essa é uma ideia muito bacana. Você está vivendo numa simulação sustentada pelo quanto você acredita nela. A gente estuda isso em semiótica. Charles Peirce, que é o pai da semiótica, diz que a crença é o que move o ser humano e que ela orienta as nossas ações e a forma como a gente vive. Isso não é só limitado à crença religiosa não, tá, gente? É tudo no nosso cotidiano. De acordo com Peirce, pelo menos, a crença é um pilar fundamental da consciência humana, é uma coisa que determina quem a gente é e como a gente vive. Então, você basear toda uma história na premissa de que esse pilar tá te enganando, dá palco pra uma história muito boa. Assim, a execução até agora tá bacaninha, mas uma história dessas, com uma premissa dessas e uma força desse jeito, merece muito mais do que existir só pra farmar view em conteúdo. Tchau!